Olá, eu sou Camila Barbosa Santos Bezerra, estudante da Faculdade Anhanguera de Imperatriz. O tema do meu TCC escolhido foi as consequências do transtorno de personalidade narcisista materno nos filhos em âmbito de saúde mental. O meu professor orientador foi o professor Paulo de França Sales Júnior. A introdução. Primordialmente, ao presente trabalho, interessa aprofundar-se sobre consequências na vida adulta que eventos ocorridos na infância podem causar, em foco aos relacionados à convivência com o narcisismo materno. Portanto, ainda que a escolha do campo associe-se à importância de expor um ponto de vista diferenciado dos que comumente são explorados no meio acadêmico. A proposta do trabalho ela visa explorar como esse padrão de comportamento materno aplicado ao contexto familiar, realizando determinadas pontuações acerca do modo que age na relação aos filhos e ainda discorrer a respeito dos possíveis danos que podem vir a ser causados pela exposição a padrão tóxico de relacionamento que podem ocorrer nesse convívio. Diante do apresentado, a escolha do tema partiu da relevância de pesquisar com mais afinco os transtornos de personalidade narcisista, particularmente o papel materno. O objetivo geral, ele relaciona-se a compreender a dinâmica do relacionamento materno, como ocorre o maternar entre mães que apresentam transtorno de personalidade narcisista e seus filhos e suas filhas, assim como entender o que realmente é um transtorno narcisista, problematizando o debate em torno deste fenômeno. No que diz respeito ao objetivo, os específicos do presente trabalho abordam entender o que engloba o ideal materno em uma interpretação psicossocial. Outro sim é dissertar acerca de como o transtorno de personalidade narcisista revelasse nas mães. Igualmente, dialogar a respeito das consequências que os filhos poderiam consequentemente desenvolver pelo convívio com o narcisismo materno. O desenvolvimento. Araújo ele disserta sobre o narcisismo o poder de converter-se em uma psicopatologia, sendo descontrolado e excessivo, modificando as condutas e forma de portar-se o indivíduo mediante questões culturais e ética. Haja vista que, a partir do prejuízo em relacionamentos interpessoais, abre-se parâmetro para a patologia. Diante do que afirma Neto, o transtorno supracitado define-se como um distúrbio definido tipicamente por um padrão frequente necessidade de devoção, grandiosidade irrealista e falta de empatia, que inicia-se na fase adulta e apresenta-se em contextos variados. Posto isso, os narcisistas são pessoas com um grau elevado de fantasias irreais, de sucesso, glória e perspectiva de ser único e hipersensibilidade à avaliação dos outros, sentimentos de autoridade diante dos outros indivíduos e esperam um tratamento diferenciado. A mãe com personalidade narcísica, ela apresenta características comuns ao distúrbio que, considerando a posição de materna e a idealização socialmente construída de maternidade, são negligenciadas e ignoradas, menosprezando os sintomas e sinais apresentados desde o princípio, tendo em vista que as reações e comportamentos narcisistas, eles projetam-se tanto na própria imagem quanto dos descendentes. Não obstante, esta autoimagem, ela servirá ao propósito de negação, mesmo que inconscientemente, de uma realidade vigente, adaptando-se ao meio com a finalidade de alcançar objetivo e de obter algo desejado de outros. Rezende. Já no que discorre basto, a mãe narcisista, ela foca-se precisamente na aparência que transmite no meio de convívio social regente, visando a transferência de uma imagem cativante aos que estejam ao seu entorno, objetivando a manipulação e descaracterização da realidade, intencionalmente visando persuadir sua posição de vítima com que concerne os filhos, pretendendo com isso apoio externo na sua função materna, desfavorecendo a visão de outros da sua prole. Utilizou-se revisão bibliográfica por meio de procedimentos técnicos de pesquisa em bancos de dados online, por intermédio de consulta e de pesquisa bibliográficas em artigos científicos nas plataformas Google, SELO, PEPSIC, com a finalidade de revisar de forma integrada a literatura a respeito do tema proposto, usado as palavras mães, mães narcisistas, maternar, traumas infantis relacionados ao narcisismo e transtorno de personalidade narcisista.
Os resultados e discussões. Tendo em vista as descrições anteriormente referidas do termo, independente do sujeito, poderia apresentar comportamentos similares ao narcísico em determinada altura da vida. Entretanto, torna-se relevante salientar a diferenciação de comportamento narcísico socialmente aceitável de narcisismo patológico, contando que surjam adversidades significativas para o próprio indivíduo, assim como ao seu ciclo de convívio íntimo, existe a possibilidade de estes casos enquadrar-se como uma perturbação de personalidade nesse contexto narcísica. Diante do anteriormente exposto, conclui ser que o amor materno associa-se a um aglomerado de sentimentos atrelado à ideia de amor incondicionalmente, o qual as mulheres generalizadamente deveriam apresentar quando tornam-se mães. Todavia, considerando ainda esta imposição histórica, destacamos o fato que o amor materno seria então inclassificável como uma condição inata a mulheres de maneira generalizada e desassocia-se apenas para gerar um filho. Compreendeu-se então que há uma tenue linha que aflige a mãe, por consequente, a impossibilitando de amar o filho pela pessoa que ele apresenta ser. Entretanto, pela crença de que sua prole, com o meio, poderia possibilitar a realização do que seriam suas vontades, necessidades e expectativas. Essas foram as referências usadas, Barbosa, Basso, Guimarães, Rezende e os demais. Desde já agradeço à banca.